Então, a pedidos, a aula está sendo gravada, depois eu vou upar a aula para uma plataforma de streaming para vocês poderem assistir, certo? Caso alguém não queira que grava, manifesta, né? Que aí eu não gravo, tá? Mas como foi pedido, eu tô gravando, então, é a aula 3, né? A aula de Excel. Eu mandei esse arquivo para vocês e eu também mandei este arquivo, certo? Esse aqui é a apresentação que explica, né, as fórmulas tal que a gente vai usar hoje e os outros recursos. E aqui é a planilha que a gente vai preencher, tá? Esses recursos de formatação eu já tinha mostrado da aula passada, portanto, eu já dei a planilha com isso preenchido para vocês. O mais importante agora vai ser, então, as fórmulas, certo? Então, a gente vai ver operações e funções básicas, funções de contagem de elementos, funções com datas, função C, a soma C e alça de preenchimento. As operações aritméticas básicas. Então, até o momento, a gente viu apenas maneiras de manipular textos. Aliás, apenas digitando coisas, né? Mas o Excel oferece as operações, então, aritméticas. Na verdade, a gente tinha mostrado essas operações aritméticas na aula passada, né? Então, a soma, né, a subtração, a multiplicação, divisão, porcentagem e a exponenciação, que é um número elevado a outro. Eu já tinha falado delas, certo? O argumento, né, como é o argumento das funções, e aqui os operadores de referência em funções. Então, esses dois pontos, eles vão representar um intervalo de células, ou seja, da célula 1 até a célula 2, ou a célula 5, etc. Então, os dois pontos, eles representam um intervalo de células. O ponto vírgula, ele é utilizado para separar uma célula da outra, certo? Ele referencia as células indicadas e não um intervalo entre elas, certo? Então, como que seria isso? Vou fazer numa nova planilha aqui. Então, se eu tivesse valores aqui, por exemplo, e quisesse somar eles aqui, igual soma, se eu colocar assim, dois pontos e aqui, certo? Então, ele vai dar A1 até a C1, ou seja, ele vai somar o intervalo todo, certo? Já se eu colocar ponto vírgula, ponto vírgula e esta, ele vai, tá vendo? Ele vai somar somente as duas células que eu estou referenciando e não o intervalo. Aí o resultado é diferente, certo? Já esse e-comercial a gente vai usar em outros momentos. Ele vai servir para concatenar duas células, certo? Então, a gente tem aqui algumas funções muito legais, aliás, muito utilizadas, certo? A função soma, então, ela realiza o somatório de um conjunto de células, aqui tem um exemplo, né? Essa função multi, ela realiza a multiplicação acumulada de um conjunto de células. Então, se eu quisesse multiplicar estas três células, tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso colocar igual essa, asterisco, clicar na segunda, asterisco, clicar na terceira.
Opa! Desculpa, errei. Clicar na terceira, eu posso dar um Enter e ele vai estar multiplicando 10 vezes 5 vezes 3, total de 150, certo? Aqui, então, eu posso também fazer assim, multi. Então, eu utilizo a função multi. Todas as funções vão começar com um sinal de igual, tá? Eu coloco a palavra multi na frente e aí eu seleciono as 3 células, tá vendo? Ou eu poderia escrever também A1, 2 pontos, C1. Ele vai multiplicar as 3, certo? Isso vai servir para caso eu tenha um intervalo muito grande. Por exemplo, eu tenho várias células e eu quero multiplicar todas. Então, eu coloco o multi e seleciono o intervalo todo, tá vendo? Aí eu vou multiplicar esse intervalo todo. Então, ele vai fazer 3 vezes 5 vezes 3 vezes 3 vezes 0, certo? Opa! Alguma coisa errada aqui. Vamos ver. Aqui ele deu certo. Eu acho que ele só vai dar certo na mesma linha. Todo número vezes zero é zero. Vai virar zero, é verdade. Nossa, eu não vi que eu coloquei zero ali. Obrigada. Beleza. Certo? Então, com a célula multi, a gente pode fazer a multiplicação dessa forma com a função multi, tá? Tem muitas gente. Aonde que a gente acha essas funções? Aqui, ó, nessa setinha para baixo, mais funções, tá vendo? Eu tenho, essas aqui são as últimas que eu utilizei, tá vendo? Então, ele aparece aqui, as mais recentemente utilizadas, são as últimas que eu já utilizei. É aqui, então, ó, setinha para baixo, aqui nesse E, mais funções, certo? As últimas que eu utilizei, mas aqui ela tem muitas funções. Se eu não me engano, o Excel tem 265 funções. Não tenho muita certeza desse número, tá? Mas ele tem, tá vendo, muitas funções. Tudo isso é função, certo? Que dá para ser utilizada. Algumas são de áreas específicas, ó. Algumas são financeiras, outras são funções só com data e hora, outras matemática, trigonométrica, estatística, certo? Então a gente não vai ver todas, obviamente, não daria tempo de ver todas, mas a gente vai estar vendo as principais aí, certo? Aquelas, a principal da área de vocês, né? Que vocês provavelmente vão utilizar nessa área aí, tá? Pessoal, eu vou dar uma informação que vai ajudar a fazer aquela tarefa de Excel também, que eu passei lá, tá? Naquela tarefa eu faço algumas perguntas e essas perguntas, elas são de alternativas, mas você pode fazer no Excel. É tudo coisas que dá para fazer no Excel, e aí você faz no Excel, descobre a resposta e escolhe a alternativa. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar, somar 2 valores e multiplicar um terceiro, aqui valem as regras da matemática, certo? Então, ele vai fazer a multiplicação primeiro e depois a soma, certo? Então, ele vai multiplicar primeiro, né? O 2 vezes 3 e depois somar com 10, que no caso vai dar 16, certo? Então, é as regras da matemática. Mas, se eu colocar um parênteses, aí ele vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Aí o resultado deu 36.
Porque no caso aqui, ele somou primeiro 10 vezes 2 e depois ele multiplicou por 3, tá? Então, é uma dica aí. Essas aqui são as operações aritméticas básicas, tá, pessoal? Fora isso, então, a função mínimo, ela vai retornar o menor valor dentro de um intervalo de células. Então, você pode ter vários valores e você precisar, né? Aqui eu só tenho 6, mas eu poderia ter 6.000 e tentar e querer descobrir o menor valor, né? Nesse caso, então, eu utilizo a função mínimo, tá? Pessoal, em algumas versões do Excel, principalmente as mais antigas, ele funciona só com o min, só com a palavra min. Eu não vou lembrar em quais versões, mas eu lembro que ele tem uma variação de uma versão para outra. Então, eu coloco o sinal de igual, escrevo mínimo, pode ser minúsculo, maiúsculo, só que tem que ter o acento, tá? E aí, a hora que eu der Enter, ele vai me retornar o menor valor nesse intervalo de células, então. A mesma coisa, a função máximo. Então, ele encontra o maior valor dentro de um intervalo de células. Então, aqui, a função máximo igual, escrevo máximo, abro parênteses e seleciono todos os valores. Ele vai me retornar, então, o maior valor dentro desse intervalo, tá vendo? Dentro desse intervalo que eu escolhi, ele me retorna o maior número que eu tenho nesse intervalo, tá? Tem outra maneira de fazer isso, que vai ser aqui, tá vendo? Clicar nessa setinha para baixo, max, que é a função máximo. E também eu posso fazer da seguinte forma, com a função mínimo, tá vendo aqui? Clicar no min e selecionar o intervalo, então, tá? Dá para fazer dessas duas formas, então. A função mod, ela retorna o resto de uma divisão. Então, a função mod vai ser igual mod a célula e o valor que eu quero dividir. Então, 10 e 2. Eu vou colocar igual mod, o primeiro valor e o segundo valor. Nesse caso aqui, 10 dividido por 2 dá 5, eu tenho uma divisão exata, certo? Então, o mod, que seria o módulo da divisão, ou o resto, ele vai me retornar, então, o resto da divisão, tá? Se eu dividir por 3, por exemplo, aí ele já me dá o valor 1, né? Então, é sempre o resto da divisão que ele vai me retornar. Tá? Aqui, a função ABS, ela vai retornar um valor absoluto de um número. No caso, se você tivesse um valor negativo, ela iria retornar o valor absoluto. É pouco utilizada essa daqui, tá? A função média, ela retorna a média de um conjunto de células. Essa ABS eu vou pular, ela é pouco utilizada. A média, então, seria a média exata, né? Ou seja, aquela média em que ele vai somar os 4 valores. Nesse caso aqui, que tem 4 valores, ele vai somar os 4 valores e dividir por 4, certo? Ó, deu 8,5. Se eu fizesse assim, somando os 4 valores...
eu poderia somar, então, cada um dos valores, somar cada um deles, e depois o resto, a soma, né, que desce, eu dividi por 4, deu 8,5, a mesma coisa. Só que tem uma forma mais fácil de fazer, que é utilizando a função média. A função média, ela também vai estar aqui, tá vendo? Entre essas, aqui ele coloca as mais utilizadas, né? Então, a média, em que eu seleciono os 4 valores, ele me retorna a média, tá? Já só a palavra média, ele vai retornar a mediana, tá? É a mediana. Isso aqui é muito usado em aula de estatística, né? Em estatística a gente usa muito mediana, né? Então, quem não se lembra aí de aula de estatística como calcular a mediana, dá para calcular no Excel. Utilizo o MED, nesse caso deu 9,5, certo? Essas, então, algumas funções, tá certo? Outras funções que a gente vai estar utilizando. Olha só, o cont.num é uma função. Pessoal, eu sei que eu estou passando bastante função agora. Pode ser que vocês achem que é muita coisa, né? Que não dá para decorar tudo isso, certo? Mas a gente vai fazer várias atividades em relação a isso, então vai dar para saber sim, certo? Então, ó, o cont.num ele vai retornar a quantidade de células numéricas dentro de um intervalo. Então, ele conta valores numéricos, certo? Se eu tiver uma célula vazia, outra com número, outra com texto, e eu utilizar, ó, igual cont.num, tá? Lembrando que ele é sensível ao acento, mas não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, se você não pôr maiúscula ou pôr minúscula, tanto faz, mas se você não pôr o acento, ele não vai dar certo. Então, ó, 2, certo? Então, eu utilizo o cont.num, seleciono um intervalo, e aí ele vai me retornar, então, a quantidade de células em que há números dentro desse intervalo. Nesse caso, 2 células, certo? Também dá para fazer isso, desculpa, também dá para fazer isso por aqui, ó, por essa setinha para baixo aqui. Eu vou em mais funções, e aqui, ela tá aqui porque foi a última que eu utilizei, certo? Então, ela já tá aqui, mas eu teria que procurar ali na lista. Então, aqui eu poderia colocar, né, o intervalo de células, tá vendo? Ele abre essa caixinha para mim, eu seleciono o intervalo de células que eu quero e ele já faz automaticamente, tá certo? Então, dá para fazer das duas formas, dá para fazer digitando aqui ou dá para fazer pela caixa de funções, tá certo? Eu prefiro fazer digitando, porque eu já memorizei o que eu preciso, então eu prefiro fazer digitando, eu acho que é mais rápido do que eu ficar procurando a função na caixa de funções, porque se você for aqui e você realmente precisar de alguma coisa, ela tem muita função para você procurar entre elas, então eu acho mais rápido digitando, mas quem está começando a trabalhar com Excel vai preferir utilizar a caixa de funções, que talvez seja mais fácil do que memorizar o argumento da célula, né? Do conteúdo dela. O contar valores.
ele retorna a quantidade de células não vazias. Então, ele não conta só números, ele conta células não vazias, certo? Se você tiver uma lista de pessoas, por exemplo, e você quiser saber, né, você teria valores pagos, sei lá, a respeito de alguma coisa, por exemplo, quem pagou, você coloca um pago na frente, e aí depois você poderia contar, conte valores, conte ponto valores. Então, aqui nesse caso, você contaria quantos pagos você tem, no caso, nesse intervalo, que seria 2. Então, ele iria contar aqui as células não vazias, tá certo? Essa função C, ela já é um pouco mais complicada, tá? Eu acho que até aqui, até contar vazio, elas são mais fáceis. Já a contar C, ela vai ser ela vai ser um pouco mais complicada de entender. Normalmente eu desenharia uma coisa ilustrativa na lousa, se a gente estivesse na sala de aula, mas como a gente não tá, então vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que você tem, então, você tem alguns alunos. E aí você tem algumas médias, certo? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Eu vou colocar algumas notas, 10, 5, 2. Vou colocar quaisquer notas, quaisquer valores. E aí, para eu calcular a média, opa, eu coloquei o acento errado. Pessoal, eu sei que fazendo assim, só olhando a gente fazer, parece difícil, tá? Mas por isso que eu vou dar um tempo, né? Antes do final da aula, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Pessoal, dá para instalar o Excel no smartphone, tá? Se alguém não tiver computador, dá para instalar o Excel no smartphone. Eu tenho no meu aqui. É só ir lá na Play Store, quem tem Android, digita Excel, dá para baixar ele. Então, aqui eu vou utilizar a média por aqui, tá vendo? Na setinha para baixo, vou utilizar a média. Aí eu vou puxar aqui. Olha só, presta atenção. Alguns valores deram exatos e a média, como é uma divisão, né, não deu exato. Como que eu faria para acertar isso aqui, então? Eu vou selecionar todos esses valores e eu venho aqui, ó, nesses dois botõezinhos aqui. Esse aqui aumenta as casas decimais e esse daqui diminui. Então, eu posso deixar com várias casas decimais depois da vírgula ou só uma. Eu acho que para nota de aluno fica legal assim, né? Então, eu tenho as médias e aqui eu vou colocar a situação do aluno para vocês entenderem, então, a função C, tá? Eu quero que um aluno que tenha tirado mais do que 5 seja aprovado. Para isso, eu vou alterar uma nota aqui para ter um valor menor do que 5, menor ou igual a 5, né?
Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer pela caixa de funções, que eu acho que vai ficar mais fácil, certo? Então, eu fazendo, vocês vão entender. Eu vou procurar aqui a função C, então, tá vendo? Ela tá em ordem alfabética. Eu vou aqui C, tá vendo? A função C. A primeira coisa, essa caixinha aqui eu posso mover ela, tá vendo? Ela tá na frente dos meus números, né? Então, eu clico aqui nessa barrinha e puxo ela para baixo. O meu teste lógico é o seguinte, eu preciso saber se um valor é menor, é maior ou é igual a alguma coisa, certo? O teste lógico é sempre assim. Então, eu quero saber se essa célula aqui, que é a F2, se ela é maior, então sinal de maior ou igual a 5, certo? Então, se essa célula da média for maior ou igual a 5, valor C verdadeiro. Eu quero que ele escreva aprovado. Então, eu escrevo a palavra aprovado aqui. E aqui eu escrevo reprovado, certo? Então, ele vai verificar se a célula F2 é maior ou igual a 5. Se for, ele vai escrever aprovado, se não, reprovado, certo? Olha só, escreveu aprovado. Aí, o que eu faço? Para saber as outras, eu simplesmente puxo, tá vendo? Eu posiciono aqui no canto inferior direito da célula e puxo para baixo. Olha só, ele deu reprovado essa de 4,8, certo? A partir do momento em que eu puxo para baixo, ele acerta a fórmula para mim. Então, essa daqui, ó, tá vendo? Ela tá verificando a célula F2. Já a de baixo, ela tá verificando a célula F3. Essa daqui é a célula F4. Então, conforme eu puxo para baixo, o valor que eu referenciei também vai descendo junto, certo? Então, aqui, nesse caso, ele mostra para mim o que foi aprovado e o que foi reprovado. Então, essa função, ela é sempre assim. Eu coloco o... Melhor ir pela caixa de... Opa, melhor ir pela caixa de funções. Então, aqui eu coloco o teste lógico, né? Que no caso é uma condição, e uma condição é uma comparação, né? Então, você vai comparar se um valor ou uma célula é maior ou igual, ou maior ou igual, ou menor ou igual, tá? A uma determinada célula ou a um determinado valor. Se for, você coloca o que você quer que aconteça, se o valor for verdadeiro, e embaixo o que você quer que aconteça se esse valor for falso, certo? Pessoal, tá difícil? Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então vamos continuar, então. Eu falei da... Peraí. Desculpa, aqui, na verdade, ia acontecer, né, que estava aqui na minha lista, eu estava mostrando a função C, tá? Então, não é acontecer que eu mostrei, é a função C. A conte C é outra coisa. Eu coloquei errado aqui, na verdade. A conte C, ela vai retornar a quantidade de células não vazias que atinjam a uma determinada condição. Então, eu poderia contar, nesse caso aqui, quantos alunos foram aprovados. Então, ó, conte... Ponto C, eu seleciono o intervalo e aqui eu coloco entre aspas a minha condição, como por exemplo, maior ou igual a 5. Opa, desculpa, faltou fechar as aspas.
No caso aqui, eu tenho 3, ou seja, 3 valores que são maiores ou igual a 5, 3 aprovados, certo? Então, essa é a função conte.c. Eu seleciono o intervalo e coloco na frente uma condição, tá certo? Pessoal, essas aqui, elas são bem simples. A função hoje, vou apagar isso aqui, tá? A função hoje, então, igual hoje, opa, é o meu teclado aqui que... Olha só, a função hoje retorna sempre a data de hoje. Cada vez que você abrir, ele vai estar atualizado. Então, é essa função aqui. Tudo isso está aqui no slide para vocês consultarem, tá, gente? A função dia da semana, data. Então, ó, igual dia.da.semana. E aí você coloca qualquer dia da semana. Por exemplo, que dia que foi dia 11... Peraí. Vamos ver se é assim. Não, tá errado isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, nas funções. Retornar tipo... Eu acho que tá errado. Porque a função dia da semana, eu coloquei 11 de setembro de 2001, que foi o dia, né, que aconteceu aquele fatídico dia lá. E ele tá me dizendo... Para domingo 1 até sábado 7, ele tá dizendo que foi um sábado. Não foi um sábado. Eu acho que isso aqui tá errado. Eu tenho que ver os argumentos dessa função, tá? A da data eu falo posteriormente, então. Do dia da semana. Mas eu vou elaborar uma atividade só com datas, tá? Eu tenho que ver só como é armazenada a data, né? Nesse caso aqui, a gente coloca o argumento 1 para domingo ou até 7 sábado, né? Então, aqui, os dias da semana... Alguém falou comigo? Não. Agora, a função agora, ela retorna, então... Acho que a formatação aqui que tá errada. Eu teria que formatar como data. A função agora, então, ela retorna, né, ó. Agora, ela retorna um valor, e esse valor eu tenho que vir aqui, então, onde tá número, e formatar ele como data, certo? Aí ele vai me retornar, então, a data, tá certo? Ele vai me retornar a data, então. Beleza? Pessoal, a função C, então, ela tá aqui nesse slide, na verdade. Então, o teste lógico, então, né, eu tenho os valores, o teste lógico, verdadeiro ou falso, né? Aqui é só uma ilustração do que eu já falei para vocês, certo? Aqui tem a sintaxe, né? Aqui tem um exemplo, como, por exemplo, se o valor dessa coluna E for maior que 3.500, então, meta atingida, se não, meta não atingida. É um outro exemplo, certo?
Deixa eu ver que slide que eu tô e que horas são. Pessoal, eu parei no slide 12. Eu não vou continuar muito tempo nesse slide, porque eu quero mostrar uma atividade, certo? Que depois... provavelmente... Você fala da formatação, né? A dia da semana? Não, acho que a dia da semana não. Eu vou ter que dar uma revisada nela. Faz tempo que eu não uso, na verdade, função com data. É pouco comum. Pessoal, eu vou excluir essa daqui. Ó, isso aqui eu mandei para vocês, certo? Então, eu vou fazer uma coisa aqui que depois eu vou pedir para vocês fazerem e depois eu vou dar como tarefa. Vocês acham que eu posso dar como tarefa? Vocês conseguem fazer? Todo mundo consegue abrir aí no Excel? Abrir o Excel e fazer? Não precisa ser para hoje, tá? Que eu ainda vou lançar a tarefa, mas todo mundo tem acesso ao Excel, gente? Ou tem alguém que não conseguiria fazer porque não tem? Vocês têm o Excel? Todo mundo tem? Então, se alguém não tem, pessoal, e não quer falar aqui, fala depois, então, tá? Fala depois, então, pelo chat em particular, tá? Mas, a princípio, se ninguém se manifestar, então eu vou dar posteriormente como tarefa. Não agora, tá? Porque ainda tem a primeira lá para vocês fazerem, né? Mas essa daqui, então, vocês façam posteriormente. Eu sugiro já ir fazendo, né? E depois você salva aí. E depois, na hora que eu lançar a tarefa, você só envia. Primeira coisa aqui, essas células estão mescladas, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é o seguinte. Eu vou mostrar como adicionar uma nova coluna. Imagina aqui que eu quero numerar esses produtos. Os produtos têm nome, né? Mas eu quero atribuir um código para eles, né? Para identificar eles de uma forma única, né? Como que eu faço, então, para criar uma nova coluna à esquerda? É a primeira, tá vendo? E eu já fiz toda a planilha. Então, o que eu faria? Apagaria e fazia de novo? Não. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito aqui na A, tá vendo? Com o botão direito aqui em cima da letra A e vou clicar em inserir. Olha só, ele insere para mim, então, uma coluna à esquerda, certo? Então, é uma coisa que é para fazer, vai ser pedido para fazer, certo? Então, você vai numerar os valores aqui. Então, eu tenho 7 produtos, né? Mas aí, eu quero que a formatação seja igual a que tá aqui, tá vendo? Que faça parte aqui, né, azul e branco do jeito que tá aqui. Eu poderia vir aqui e formatar simplesmente escolhendo a mesma cor, né, mas eu acho que é um pouco difícil, tá vendo? Até eu achar a cor que eu usei, né? Então tem um jeito mais fácil de fazer isso. É usando o pincel de formatação. Esse pincel de formatação, ele copia uma aparência de um lugar e cola em outro, tá? Então, eu vou clicar nessa célula aqui, vou clicar no pincel e clicar aqui. Ele diz que não pode fazer isso com uma célula mesclada. Olha só. Então, eu cliquei nessa célula, cliquei no pincel e cliquei aqui. Ele diz, eu não posso copiar a formatação de uma célula mesclada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a mesclagem, tá? Eu tenho aqui, lembra que eu falei de mesclar célula na aula passada? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a mesclagem dessa célula para eu poder copiar a formatação. Aí, depois, eu colo de novo, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui no mesclar,
clico de novo no mesclar e centralizar. Então, como ela estava mesclada e eu cliquei de novo, ele tirou a mesclagem, certo? Agora eu consigo copiar. Então, eu clico aqui nessa célula, clico no pincel de formatação e clico na célula que eu quero copiar. Olha só, ficou igualzinho, certo? Então, aqui eu vou colocar código, certo? E aqui também a mesma coisa. Clico nessa célula, no pincel de formatação e clico nessa. Ele não deixa eu fazer porque ela está mesclada. Então, eu vou tirar a mesclagem, clicar aqui, clicar no pincel de formatação. Aí eu já clico aqui e arrasto ele para baixo, tá vendo? Ele já copia a mesma formatação para todas as células. Tá certo? Porém, não ficou legal nessa do jeito que tá, então eu vou selecionar e mesclar outra vez, tá? Esse botãozinho aqui, que é a mesclagem, tá vendo? Vou selecionar esses três, mesclar de novo e alinhar à esquerda, né? Estes aqui, ó, os números, eu vou centralizá-los, tá? Vou centralizar os números. O código eu também vou centralizar. Então, pronto. Agora eu coloquei os códigos aqui. Todo mundo consegue fazer isso? Depois abrir essa planilha, colocar os códigos, deu para pegar? Eu não sei. Normalmente, pessoal, eu pergunto porque normalmente se a gente estivesse na sala de aula, eu estaria vendo vocês fazerem, né? E aí quem não conseguisse, eu estaria ajudando. Né? Mas então aí se alguém achou complicado, então me fala, né? Porque eu não tenho um feedback de vocês. Beleza. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui o nome de alguns produtos, eu tenho o preço deles, que foi formatado como real. Só vou clicar de novo no real para ele acertar aqui para mim. Eu tenho os produtos em estoque. Como que eu calculo o valor total em estoque por produto? E aí, alguém me fala? O que eu... Multiplicação? Oi? Isso. Uma multiplicação. Vezes o estoque? Isso, perfeito. Então, eu começo com o sinal de igual, o preço vezes o estoque, certo? Então, eu tenho 50 mil reais em geladeiras no meu estoque. Agora, eu copio para baixo, certo? Vou arrastar para baixo. Não tenho nenhum fogão no estoque, beleza. Vou selecionar e clicar no real para ele ficar formatado certinho, tá vendo? Aqui, então, eu quero os totais aqui embaixo. Eu quero o preço total, então, de item por item. Eu vou colocar igual, soma, abro parênteses e seleciono todos esses valores. Então, aqui eu vou ter a soma, certo? Dos valores. Aqui, então, quantidade total em estoque. Eu quero saber quantos elementos, então, eu tenho no estoque, certo? Nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a soma também, igual soma, selecionar todos os valores. Então, eu tenho 99 itens no meu estoque. E aí, eu quero saber o valor total do estoque. Então, eu começo com o sinal de igual, soma, e aí eu vou somar esses valores aqui para eu saber o valor total do estoque. Beleza? A porcentagem em estoque, para fazer, eu tenho que fazer primeiro este daqui, certo? Bom, eu tenho que fazer esse primeiro. Então, aqui,
para fazer a porcentagem em estoque por produto, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão aqui, que vai ser a divisão da célula I2, né, que é onde está os 50 mil reais aqui, que é esse produto, né, e eu vou dividir por esta célula aqui, que é do valor total em estoque. Então, aqui, ó, eu tenho 56%. Na verdade, estas células já estão formatadas como porcentagem, mas por padrão, ela estaria assim. O resultado seria assim. Aí você vai vir aqui em geral e colocar como porcentagem. Certo, pessoal? Eu, então, dividi os 50 mil pelo valor total do estoque, e eu tenho aqui a porcentagem, certo? Então, a geladeira representa, né, 55% do total do meu estoque, né, em dinheiro no caso, né? Como que eu faria para multiplicar os outros, né? Eu posso puxar aqui. Se eu puxar, como eu puxei os outros, olha só o que vai acontecer. Por que aconteceu isso? Alguém sabe? E aí? Ninguém sabe por que aconteceu isso, né? É porque é o seguinte. Como é que tá aqui a conexão? Beleza. Eu dividi, tá vendo? A célula I2 pela I11. E a hora que eu desço, ele desce junto, tá vendo? Aqui ele ficou aí 3 por I12, né? Aí, ó, tá vendo? Ficou aí 4 por I13. Então, ao mesmo tempo em que ele vai descendo essa célula I2, ele vai descendo a I11 também, tá vendo? Ele vai descendo ela junto, tá? Ele vai passar a ser I12, I13. Como que eu corrijo isso? Eu vou fazer o seguinte, eu seleciono essa célula aqui, I11, e eu vou apertar a tecla F4. A tecla F4, então, que é uma tecla só no teclado, tá? Não é a letra F, o número 4, é uma tecla só, F4, fica ali em cima. Então, ó, você seleciona. E aí, a partir do momento... Opa, peraí. Você seleciona a célula, então aí 11. Eu aperto F4, tá vendo que ele colocou um cifrão? Isso aqui a gente chama de endereço absoluto. A partir desse momento, ele travou essa célula aqui. Ou a gente chama também de travamento de célula, tá? No celular, é verdade, né? No celular, então, você teria que digitar mesmo o cifrão. No caso aqui, você clica antes do I e coloca um cifrão, e depois do I você coloca outro cifrão. Entendeu? Você faria manualmente, também dá certo, tá? Porque aí ele trava essa célula. Então, a hora que eu puxar para baixo, a I2 a gente chama de endereço relativo. Por quê? A hora que eu puxar ela para baixo, ela vai passar a ser I3, I4, I5, certo? Mas essa daqui não. Essa daqui ficou como endereço absoluto. Então, eu dou um Enter, né? E puxo, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, ele passou a ser I3, só que aqui continua sendo I11, porque ela tá travada. Essa daqui também, tá vendo? Passou para baixo e a outra não. Então, dessa forma, eu tenho todas as porcentagens,
certo? Nesse caso aqui, deu para entender por quê? Porque eu tinha que dividir todos esses valores pelo valor total em estoque para eu achar essa porcentagem, né? Porque a porcentagem em relação ao total do estoque, né? Então, fogão é 0% do estoque, cafeteira, eu tenho 3% do meu valor em estoque, então é relacionado às cafeteiras aí, certo? Entendeu mais ou menos? Assim, vou fazer ele novamente. Então, aqui seria assim, como que eu descubro qual é a porcentagem em estoque por produto? Então, eu faria o seguinte, eu iria dividir, né, o valor que eu tenho desse produto pelo total. Aí, dessa forma, eu encontro, né, em porcentagem o valor que eu tenho desse produto no estoque. Só que se eu fizer assim, ó, eu dividir o I12 dividido pelo I11, dá certo. Só que aí eu teria que fazer célula por célula. I3 dividido pelo 89 mil ali de novo. Tá vendo? Eu teria que fazer célula por célula. I4 dividido por esse aqui, tá? Posso fazer célula por célula? Posso. Eu só tenho 7 células aqui. Mas quando você vai trabalhar numa empresa, você não vai ter só essa quantidade. Você pode ter 7.000 células, né? Facilmente uma empresa vai ter essa quantidade, né, de produtos. Então, aí dessa forma, eu preciso fazer só na primeira e conseguir puxar para baixo para ele copiar essa fórmula para as outras, certo? Mas se eu fizer só na primeira e clicar e copiar para baixo, ele não vai dar certo. Porque eu não estou me referindo às células da mesma linha. Sempre que eu estiver me referenciando às células de outra linha, em que ela é absoluta, então eu preciso travar a célula. Por quê? Aqui eu vou dividir os 50 mil por 89 mil. Aqui também, os 1.200 eu vou dividir por 89 mil. Então, esse endereço aqui, o I2, ele é relativo, porque ele vai mudar a cada linha. Já o I11, ele não vai mudar. Então, eu preciso travar essa célula. Então, a hora que eu aperto o F4, eu travo a célula, certo? Dessa forma, eu vou estar dividindo cada linha aqui pelos 89 mil. Porque os 89 mil é a célula que eu travei. Aí, o travar é isso que eu fiz, que é colocar esse cifrão aqui. Que através da tecla F4, ele coloca de forma automática. Deu para entender? Isso, o F4 trava, certo? Beleza, então até aqui tá tudo certo. O valor total em estoque é o seguinte, eu tenho que somar esses valores e ele vai ter que dar 100%, se não der vai estar errado. Deu, certo? Então, ó, se ele der em real, assim, dessa forma, né, você transforma em a porcentagem, certo? O valor total. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Agora, então, aqui, o lucro por produto. Então, como que eu vou fazer o lucro por produto? Eu vou dividir aí 2, que é o valor do estoque. Desculpa, dividir não, multiplicar. Multiplicar pela M2, que é a porcentagem de lucro, certo?
Então, o valor total do estoque multiplicado pelo lucro, eu tenho o lucro por produto, né? Então, eu coloquei 12% de lucro em cima das geladeiras, então eu vou ter 6 mil de lucro na venda de todas as geladeiras, certo? Aqui, como são células que estão na mesma linha, eu posso puxar tranquilamente, tá? Posso puxar sem precisar travar. Beleza? Aqui também é a previsão de lucro, ou seja, a previsão total de lucro. Então, eu vou utilizar a soma também, né? Para somar, então, 11.317 de lucro se eu vender todos os produtos. Agora, o status do estoque. O status do estoque é o seguinte: eu preciso repor o estoque quando eu tiver uma quantidade mínima no estoque. Então, eu vou estabelecer essa quantidade mínima como 5, tá? Eu vou estabelecer essa quantidade mínima como 5, então. E aqui é uma função C, certo? Se a quantidade for menor, né, do que esse valor, eu vou ter que repor o estoque, então, tá? Pessoal, aqui onde eu tô tá muito calor. Eu vou pegar um copo de água, senão eu não consigo continuar falando, certo? Vou deixar minha tela aqui, vocês vão olhando e pensando como que vai ser essa fórmula rapidinho. Desculpa, pessoal, voltei. Vamos continuar, então. Olha só. Vamos continuar, então. Aqui eu vou utilizar uma função C, certo? Então, eu vou utilizar uma função C. Aqui eu vou aqui em mais funções. Vou procurar a função C aqui. Eu acho que ela está nas recentes. Está nas recentemente usadas. Então, é o seguinte aqui. Eu vou colocar se o lucro... não, desculpa. É o estoque. Se o estoque, tá vendo? For menor do que 5. Se o estoque for menor do que 5. Repor, certo? Se o estoque for menor do que 5. Se não, ok, tá certo? Então, se o estoque for menor do que 5, eu vou precisar repor. E se ele não for menor do que 5, ok, tá certo? Eu vou dar ok aqui. Eu posso puxar. Essa também é outra célula que eu não vou poder puxar. Porque se eu puxar, ele vai descer todas, tá vendo? Ele vai dar ok para todas. E isso não é verdade, porque ele está comparando com o valor vazio aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar essa célula aqui, a U2, certo? Seleciono ela, aperto F4, ou eu coloco o cifrão, né? O cifrão antes do U e o cifrão depois do U, tá vendo? Para travar essa célula, tá certo? E aí eu posso puxar. Ó, tem vários produtos no estoque, então, que eu preciso repor. Certo? Pessoal, tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Beleza. Aqui, ó, como que eu conto o total de produtos a repor?
Alguém tem alguma ideia de qual seria a função que eu vou usar aqui? Não? Não? Pessoal, aqui eu vou usar a conte valores, certo? Porque eu vou contar quantos eu preciso repor. Então, ó, conte ponto valores. Desculpa, preciso colocar o intervalo. Só eu vou consultar essa conte valores, eu vou consultar. Eu tenho ela já pronta aqui. Não, é isso mesmo. Desculpa, acontecer. É acontecer. Desculpa, pessoal. Aqui, então, eu vou utilizar a conte C, tá? Não é a conte valores, não. É a conte C, porque ela vai contar de acordo com uma determinada condição, certo? Então, conte.C, eu seleciono os valores e, em seguida, a minha condição. 3, no caso, certo? Eu vou abrir aqui pelas funções. Então, aqui, ó, é sempre assim. Eu posso ir pelas funções aqui, tá? O primeiro aqui, então, é o intervalo de células que eu vou estar utilizando, certo? E em seguida, aqui embaixo, é a palavra, né, que é a minha condição. Então, ele vai contar no intervalo, nesse intervalo aqui, tá vendo que é o intervalo que representa essas células aqui, a palavra repor. Então, nesse caso, eu tenho 3 vezes a palavra repor. Então, eu tenho 3 produtos para ser repostos o estoque dele. Tá certo? Deu para entender, gente, a conte C aqui? Deu? Tranquilo? Pessoal, vocês não falam nada, eu continuo, tá? Vou continuar, então, aqui. Posso terminar de preencher ela, pessoal, ou é muita informação? O que vocês acham? Falta só essas linhas aqui. Dá para terminar ou vocês acham que já é muita coisa? E aí? Ninguém fala nada. E aí, pessoal, o que vocês acham? Pode continuar? Beleza, então eu vou continuar aqui, ó. Quantidade de tipos de produtos. É aqui que eu vou usar contar valores, tá? Aqui eu quero saber quantos tipos de produtos eu tenho. Então, eu utilizo a conte.valores, certo? Eu seleciono todos os valores que eu tenho aqui de produtos, ele me dá um retorno 7, ou seja, eu tenho 7 produtos, né? 7 valores aqui. Então, ele contou quantos valores eu tenho preenchidos aqui, né? Foram 7. O valor do produto mais barato, qual é a função? Função mínimo, tá? Função mínimo igual mínimo. Eu seleciono, então, todos os preços, certo? Ele vai retornar para mim, então, o valor do produto mais barato, que é R$120, que é o liquidificador. O valor do produto mais caro,
Então, aqui eu vou utilizar a função máximo e selecionar os preços também, certo? Dessa forma, então, ele vai me retornar o valor do produto mais caro, que é a geladeira, que é R$ 2.500. A média do valor dos produtos. Função média. Então, vou selecionar todos os produtos e a função média, então, a média do valor dos produtos. E a data de hoje. Vou escrever agora. Já está preenchido como data aqui, certo? Se ele tiver assim como geral, por exemplo, você muda para data. E aí, pessoal, consegue repetir isso aqui? Ainda não terminou, tá? Essa planilha tem uma continuação aqui, mas eu acho que vai ser muita coisa. Então, é o seguinte, pessoal. Acha que dá? É o seguinte, eu vou colocar o print dela preenchida, tá? Eu vou colar ele aqui nas postagens, ó. Resultado final da planilha preenchida. Então, é assim que vai ficar a planilha preenchida. Lógico que aqui eu não estou mostrando, nesse print não dá para ver, né, as fórmulas. Então, vocês vão fazer o seguinte agora. Vai em arquivos, baixa... Pessoal, por favor, não altera... Ainda bem que tá gravada, né? Pessoal, mas essa gravação, ela demora um pouco, tá? Porque eu tenho que baixar a gravação e upar para uma plataforma de streaming. Então, demora um pouco para achar, para eu conseguir pôr ela ali, mas eu vou colocar, tá? A gravação. Então, aqui é o seguinte, baixa essa daqui, ó. Pessoal, baixa, tá? Por favor, baixa ela, não altera aqui. Eu acho que ela tá alterada aqui. Não, eu vou upar ela de novo, que eu acho que aqui ela tá alterada. Eu que alterei, mas eu só tinha... Oi? Apareceu, mas... Deixa eu ver como que ela tá. Então, é que esse programa, esse Microsoft Teams... não, ela tá normal. Beleza. Pessoal, esse programa, ele tem um erro muito grande, que no caso você clica para abrir e ele abre, tá vendo? E aí você até consegue alterar aqui, só que a alteração que você fizer aparece para todo mundo, né? Eu tentei travar isso, mas não tem como travar. Então, vocês têm que fazer o seguinte, seleciona, baixa ela, tá? Ó, clica aqui nessas reticências de baixar, ou então vai aqui em baixar. Aí ela vai fazer o download, provavelmente para a pasta de download de vocês. Aí vocês abrem ela fora do Microsoft Teams, certo? E aí preenche, tá? Utiliza as fórmulas que tá aqui, aula 3 Excel, para poder preencher. E aí depois você compara o resultado com o resultado aqui, tá vendo? Tem que dar os mesmos resultados que tá aqui, porque é a mesma planilha, certo? E aí, dá para fazer? Tentaremos, pelo menos. Dá para fazer? Alguma pergunta, pessoal? Alguém falou alguma coisa? Desculpa, eu não ouvi. Pessoal, então eu vou liberar vocês para fazerem, tá? Quem não tiver dúvida e consegue fazer, beleza, tá dispensado. E quem tiver alguma dúvida e quiser ficar no vídeo para tirar, certo? Eu vou colocar já, né, a tarefa, vou colocar como tarefa 2, mas vocês já entenderam, né, o que é para ser feito, então.
que é para baixar a planilha e preencher, e aí eu vou lançar uma tarefa só para ser enviada, a tarefa 3, no caso, que ela preenchida, certo? Então, a tarefa 2 do Excel, elas são perguntinhas de múltipla escolha, bem tranquilo, tá? Elas vão servir para a primeira quinzena de setembro, e essa planilha vai ser a segunda quinzena de setembro, certo?